Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Parrija Podcast. Hoje mais um episódio e com um grande amigo desses presentes que a vida vai nos dando, André Teixeira, nosso convidado especial. Chega pra cá, André. E aí, meu amigo, velho? Como é que tá? Que satisfação. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade aí de participar do nosso programa, do nosso Parrija Podcast. Esse aqui é um cenário que a gente montou para receber os amigos, né? Pra gente confraternizar ao redor do fogo, pra gente tomar esse chopp rastro hoje, fazer algumas receitas, falar sobre culinária, mas principalmente sobre a tua história, né? Quero que tu conte pro pessoal aí todas as curiosidades aí sobre a tua carreira, sobre a tua vida, ao longo dessa nossa conversa hoje. Que maravilha. É uma satisfação imensa estar junto contigo aqui em casa, né, Douglas? E podendo estar conversando um pouco com todos vocês, amigos que nos acompanham teu trabalho, acompanham o trabalho de todos os entrevistados aqui que tu traz. E a gente fica muito contente. Obrigado. Confesso que eu me arrepiei quando falou que eu era um presente para ti, viu? Fiquei parceiro mesmo. É verdade. E é bem isso mesmo, se sentir em casa, né? Aqui, o Saleiro hoje, quando eu retornei para cá, liguei para ti, liguei para vários amigos, falei que é uma extensão agora da minha casa para receber meus amigos. O pessoal que está passando, fazendo show na volta, sabe que tem mais um lugar para fazer a apresentação agora, que é o Saleiro aqui em Santa Maria. Vamos lá? Passa para cá, vamos dar continuidade então. Hoje a gente vai fazer aí alguns cortes do Frigorífico Calegaro, que é nosso patrocinador aqui do Parrija Podcast. A gente vai fazer o Prime Rib, ele que é o entrecô, né? Deixa de ser o bife ancho aqui com o osso da costela. Então tem muito sabor nesse corte. Vamos fazer uma costela e também vamos fazer o próprio entrecô, o próprio ancho. Uma receita que a gente fazia lá no Labodeg São Gabriel, que eu sei que tu provava, que é o entrecô com queijo e bacon. Alguns acompanhamentos ali também, que a gente vai falando no decorrer do programa, dando dicas aí. Tem um queijinho parrigeiro de entrada, que tem uma dica super especial para vocês fazerem em casa o melhor queijo parrigeiro que vocês já provaram. Então agora que eu vou começar o preparo das carnes, eu já vou fazer as primeiras perguntas pro André. Muita curiosidade a gente vai ter hoje. E uma delas, assim, é com que idade tu começou, né? Eu me lembro que TV nos palcos gabrielenses aí, dos festivais também, fora a gente da mesma idade. E era uma coisa muito interessante pra mim ver uma criança ali, um adolescente, né? Com 16 anos, 15 anos por aí, que eu acho. Agora tu vai dizer se é mais ou menos a idade que tu começou, cantando com grandes nomes da música gaúcha. Eu me lembro tudo lá do Jari Terres, do Luiz Marenco, o próprio Rogério Melo. Então, conta pra nós aí que idade começou, como despertou aí essa tua vontade da música e como despertou também o interesse desses grandes nomes, né, já na tua juventude. Tia, até primeiro eu vou te perguntar, tu falou sobre idade, que a gente tem a mesma, até achei que fosse grande a diferença. Eu mais novo, claro. Mas somos contemporâneos, né? Sim, mesma idade, né? 37 anos aí. Eu me acho um guri ainda, tio. Eu tô pra te dizer que... Não, na verdade, nós já nascemos velho. Isso aí a gente tem que admitir. A gente tem os hábitos de gente antiga, mas com alma de novo, né? É bom conservar isso aí, se Deus quiser. Seguir jovem Coisa boa. por muito aí, tempo. Né? Acho que a vida é feita disso, né? De sonhos, de projetos. E sempre que a gente tem algo para chegar, assim, para alcançar, a gente tem mais vida, mais vitalidade. Isso aí. E vamos até os 101 anos por aí. Com saúde, se Deus quiser. Eu comecei, Douglas, ali quando tinha 11 anos, eu despertei, né, para a música. Já tinha o gosto pela música de berço já, de família, Sim. De ouvir muita música, de ter isso na família mesmo. Meus avós tocavam, meu avô paterno tocava gaita e a minha avó materna tocava violão. Eles tocavam baile de rancho, né? No lugar onde eles nasceram, no Barrondão, lá eles tinham muitos gaiteiros na volta e faziam reuniões, né, de família, essas coisas que tem muito, né? Tinha. Os bailes deixam batido, assim. Exatamente, Eu cheguei a conhecer, né, André, em função dos rodeios que eu participava, assim, no rodeio Pai Patilha, me lembro que a gente ia para um baile de chão batido, e depois no Dom Guita ali, né, no Ademar Silva, quando ele fez aqui no Pau Fincado, nós fomos gravar, eu e o Rogério Melo ali, um programa com ele de TV, e ainda há poucos anos atrás, 10 anos atrás no máximo, ainda tinha um baile de chão batido ali, onde era aguado, né, no meio do baile, a pista de dança, assim, para não levantar pó, né? Conservaram por muito tempo, né? Ainda existe, né? Isso. Então, e também da minha avó materna, né? Ela
cantava em coro da igreja, era o coro da família, né? Bem dizer, eram 14, 15 integrantes todos da família. Então, até vou dizer que demorei para despertar para o aprendizado da música mesmo. Ali com 11 anos, 12, né? Eu peguei o violão pela primeira vez e o pai me viu assim e me perguntou se eu queria seguir aprendendo a tocar violão e aí foi o start, como a gente diz. Né? Sim. Então, tinha 11 anos e ali dali para frente eu comecei fiz aula com um canhoto, professor canhoto. O Rogério também, num programa que a gente gravou que falou, né? Que fez aula com canhoto. Quantas pessoas, né, esses profissionais formaram, né? Foi o primeiro professor do Rogério também, né? Sim. E aí, bueno, o Rogério foi vamos chegar lá, né? Mas também foi um dos meus mestres, assim, o canhoto foi um deles. Tive professores, assim, que me ensinaram muito, né, Douglas? E aí, bueno, eu gosto, a curiosidade, a busca por estar sempre aprendendo, assim, fizeram com que eu tivesse períodos com professores e outros aprendendo, ouvindo, tocando, buscando, né? Também tirando de ouvido e as coisas foram andando assim nessa sequência, né? O Rogério, quando conheci ele, me deu umas aulas de canto, e aí aquilo já virou, na verdade, aula com mate, com conversa, com conselho, com tanto que hoje a gente é amigo, compadre, bom, enfim. Mas a coisa foi andando assim, né? Passo a passo. Os professores em todas as áreas que eles atuam, né? Eles não formam só profissionais, eles também formam um cidadão, né? Eles vão formando os conceitos. Eu me lembro do colégio, assim, eu tenho figuras de professores que eu me lembro até hoje, assim, com muito carinho, que na época até eu não gostava de algumas coisas que eles faziam, assim, mas depois eu percebi como aquilo foi importante para minha formação, assim. Deixar um abraço pro professor Roberto, me lembro, professor de Educação Física no Celestino, ele fazia a gente formar na entrada do colégio, a gente tinha que entrar em fila reta ali e não falar até chegar na quadra de esportes. E isso é uma forma de educação, porque a gente passava pelo meio das outras salas de aula, tudo, então é uma coisa que na época eu não gostava, mas depois eu vi como foi legal, como me ajudou saber aonde eu tenho que respeitar, né? Saber que não poderia passar gritando, falando alto ali no meio das outras, enquanto os outros estavam estudando, né? Exato. Já que eu não gostava de estudar, eu ia incomodar os outros, né? Mas é isso aí, forma o nosso caráter, né? Tu citou essa questão do colégio. Também no ginásio onde eu estudei, e foi o primeiro, vamos dizer assim, contato que eu tive com a música em termos de palco, né? De apresentação. O coral do Irmão Ivo. Do Irmão Ivo, eu também participei. Quer dizer, eu tentava entrar no coral, mas não dava, não sei por que me barravam. Ué, o que houve, será? Era muito desafinado, era muito... O Irmão Ivo chegou para fazer ali o teste ali, né, das notas musicais ali. E aí aquilo ia dando uma medida na aptidão de cada um, né? E aí eu falei meu dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e aí eu entrei no coral para cantar, e era muito bonito assim mesmo, o repertório que você cantava, né? Para começar os hinos, né? Nacional, rio-grandense, canções do folclore italiano, né? Funicular, coisas daqui também, era muito bonito. E a maneira como ele tocava o acordeão, né? O Irmão Ivo nas sessões cívicas, né? Do colégio também, quando ele executava os hinos, era uma coisa que me chamava muita atenção. Calça branca, camisa branca, coletinho de veludo vermelho. A gente se apresentava assim no coral do colégio. E tinha uniforme, né? No ginásio também, eu lembro isso daí, de uniforme que a gente ia no colégio. Eu acho muito legal isso, né? Todas as crianças ali, quando estão formando também uma opinião, um caráter, e todos iguais, né? Não tinha diferença, assim. Exatamente. Também, acho que nós dois tivemos uma base boa aí nos Irmãos Maristas aí. Foi muito bonito. E fora todas as amizades, né? Falaste nos professores, enfim, nos irmãos lá, né? Sim. Muita gente, né? Que hoje a gente se encontra assim, né? Podemos manter essa relação muito bonita de afinidade mesmo. É uma coisa que a vida nos proporciona, assim, né? Eu tive, depois de anos, fui trabalhar na Secretaria de Educação de São Gabriel, e aí eu trabalhava com pessoas que tinham sido meus professores, né? Ana Cláudia Calef, uma, assim, tenho um carinho enorme por ela, por outros também que a gente compartilhou o trabalho depois, mas eles me ajudaram na formação de caráter. Então foi por aí 12, 13 anos que tu te despertou. Exato. Como eu falei, 11 anos foi quando comecei, mas 13, e eu gosto de citar essa idade porque foi quando eu me apresentei pela primeira vez no âmbito da música regional. Sim. Né, que eu fiz a minha primeira apresentação da seguinte maneira. A tia Vera Mota, minha esposa do seu Fernando Mota, no CTG Tarumã. Sim, seu Fernando é meu companheiro de laço, eu rodeio, assim. Então, na época, eles eram patrões do CTG Tarumã, que eu também dancei, né, um período por lá. E eu estava numa aula de violão com o Haroldo Torres, meu segundo professor de violão, e ela foi lá e perguntou se ele tinha algum aluno que concorresse violão juvenil na Recoluta Municipal. Sim. Que, para quem não sabe,
São várias modalidades disputadas que definem a ordem do desfile da Semana Farroupilha, do 20 de setembro, né? Modalidades campeiras, artísticas, isso até hoje tem, e cada vez com mais força, vem se fortalecendo. Tanto que eu, quando concorri, eram 3 violonistas, hoje disputam 15 em cada categoria, 20 gaiteiros, uma infinidade. E é uma coisa que eu acho que não tem em muitos municípios, né? Não tem. Aqui em São Gabriel tem, né, que é a Recoluta, onde tem provas, né, musicais, tem prova da culinária campeira, nem sei quantas provas são ao decorrer da semana inteira Farroupilha ali. E durante o ano, na verdade, as campeiras começam no início do ano. Já os rodeios já pontuam. Exato. E aí eu fui, a convite aí da Tia Vera, concorri o violão juvenil. Foi a primeira vez que eu me apresentei. Sim. Foi em 97, 98, alguma coisa assim. E bueno, dali eu comecei eu vou molhar. Eu comecei a... Aí eu já entrei para dançar no tarumã, porque eu já tinha algumas influências, colegas do colégio lá que dançavam e me convidavam. Eu digo, não gosto da dança, não sou desse lado da coisa. E aí quando eu concorri lá pelo tarumã do violão, agora eu me turmei agora. E aí tinha mais colega meu do Gaiboté. E aí tem aquela questão, o pessoal do tarumã, Gaiboté, tudo isso. São Gabriel era um Grenal na época, né? Tarumã e Gaiboté era Grêmio e Inter, era uma disputa ferrenha, CTGs, para ver quem ia chegar na frente da Recoluta, né? E eu tinha um colega que era do tarumã e mais uns 5 ou 6 Gaiboté, só que esse um colega meu foi o que a gente deu o pontapé inicial para o primeiro dia de aula da nossa vida no pré, que é o Alessandro Santana, que é o Almeida, o figura. O figura. Ferrugem. Eu não queria cometer o erro, mas quando falou, eu achei que era figurinha. E a gente entrou eu nunca esqueço, a gente entrou com o pé direito, assim, ó, no degrauzinho que entra para aquelas salinhas, aquelas lá de trás do ginásio. Primeiro dia de aula, entramos junto e eu olhei aquela figurinha, assim, legítima figura mesmo, né? Gordinho, tinha cabelo vermelho, sardo na cara, digo, nunca vi uma criatura assim, né, tia? E sentamos naquelas classes de 4 lugares, em 4 classezinha, sentou na minha frente, eu parei, olhei, e dali para frente a amizade até hoje, fomos colegas desde o pré até o terceiro ano do segundo grau. Ele, em algum momento, foi para algum colégio ou outro, mas a gente foi até o final. E depois, quando a gente veio para Santa Maria, viemos junto. Como colega aqui também. E ele tocava gaita num certo período ali. Sim. Então a gente aprendeu junto, tocamos juntos, assim, né? Sim. E aí, quando eu concorri o violão pelo tarumã, ele já me disse assim, agora sim, né? Entra lá, vamos dançar. Daí dancei um período no tarumã, foi... Bom, aí é outra fase também, né? Sim. Da vida. E com que idade tu despertou ali, tu acha a atenção dos artistas, assim, que eu me lembro deles, todos te convidavam para tocar, e era uma coisa que me impressionava. Eu criança, né, vendo tu também criança no palco, mas com timbre de adulto, assim. Era muito legal e, cara, já pensa, o cara da minha idade tá lá, tá tocando com o Marenco, tá tocando com o Jari Terres, tá no palco ali, era um up, assim, né, apesar de a gente ter a mesma idade, já começou a virar um ídolo ali da nossa geração ali. Tchê, tu sabe que, falando agora sobre essa questão de como essas figuras tão importantes para nós nos enxergavam mais de perto. Sim. Lá em São Gabriel tem vários festivais locais, lá o Canto da Terra, as fases locais da Estância da Canção Gaúcha, enfim, o Joãozinho da Ponte. Tem vários festivais lá, na Recoluta de Vila Nova também. E nós concorríamos ali, os jurados eram esses personagens. Sim. Então a gente tinha a oportunidade de estar nos palcos de festivais locais com essas figuras nos avaliando, né? Conhecendo essa turma. Eu também girava por aí, com esses, em Rosário, Candiota, esses lugares onde tinha festival de gurizada, como eu digo, a gente estava cantando. Mas eu só fiz um link para dizer o quanto, na verdade, como, na verdade, esses artistas enxergavam essa gurizada, era por aí. Mas eu, em 2002... Eu fui convidado para tocar um show com o Marenco, né? Que tu citaste. Sim. É um grande ídolo até hoje. Foi um show no Parque das Exposições em São Gabriel? Na verdade, não. Talvez tu me viu cantando com o Jari nessa feita. Ah, sim. Então foi com o Jari que eu te vi Em cantando. 2000, na verdade, eu tocava ali com o Rogério, com esse pessoal. Mas em 2002, na época do disco Melo. Esse próprio... Vou te levar livre. Me leva, eu fui respondendo a seriedade de que o assunto até agora estava sério. Vou te levar livre nessa. Tchê, um galo de São Gabriel não dá pra facilitar nunca, né? Mas eu vim a sério até agora. Vamos começar. Vou começar a se cuidar agora. Tchê, e aí eu recebo um telefonema, 2002 foi, eu tinha 16 anos. Menti, eu tinha uns 28 já. Não vou fazer cálculo matemático agora. Mas era por aí, eu tinha uns 16,
E o Marenco no telefone eu achando que era trote, né? Mas eu já conhecia o Marenco lá de 2000, quando a gente se conheceu pessoalmente, quando o Alex Silveira estava gravando o primeiro álbum dele no estúdio do Ronaldo, que era na Oficina do Corpo, lá, e foi onde eu conheci praticamente toda essa turma, assim, né? Marenco, Roberto Lussardo, o Jari, o Negrinho, o Márcio Rosado, vou esquecer de algum aqui, mas enfim, esse pessoal todo que eu já era fã, né? Mas ali em 2002 me liga o Marenco e me convida para tocar um show com ele, e foi naquela época do disco ao vivo ali, né? Sim. Do Alma Quando Musiqueira. o Marenco estourou, né? Que foi e clube, coisa que a gente não via ainda na música gaúcha, né? Um movimento muito forte o prol do Marenco ali, né? E eu gurizão, e eu digo, tia, é trote, né? Esperei, falou mais um pouco, tia, é ele mesmo. E tu não gostava da sacanagem, essa pessoa alguém tá... Não, e aquela época era modinho o trote, né? Nós passava tomando trote uns dos outros. E aí eu sei que o Marenco passou pro Edinho. O telefone estava na estrada, e o Edilberto Bergamo, né? E aí eu já conhecia também há mais tempo o Edinho. Daí eu disse, tia, o que tu vai fazer tal dia, não sei o quê? Tia, o que eu tenho pra fazer? Tu não fazer nada, a única coisa que eu faço aqui é estudar e olhe lá, né? Eu no 15 lá. E aí era um show com o Marenco no lugar do Gustavo Teixeira, que tocava anteriormente, ele tinha o Guto tinha prova, alguma coisa da faculdade, e era um show em Marau. E eu cheguei na sala, olhei pro pai aí sentado e digo, tia, eu vou tocar com o Marenco tal dia. E o pai só me olhou e fez... O que tu usou? Não, e a gente fica meio sem acreditar mesmo, né? No dia do show foi aquele negócio, né? Quando abre a gaita com filosofia de andejo e segue aquele repertório que a gente escuta no disco ao vivo e que a gente... uma lágrima. É que a gente escutava quase. Que a gente escutava dos primeiros discos do Marenco e ver aquela fase toda ali, que a gente sabe que aquilo ali ainda é a ascensão do que ele tem ainda a galgar, né? Sim. Mas tu tá enxergando aquilo e aquele povo todo, quando começa aquele show e tu toca junto ali, é de arrepiar o pelo, né? Mas essa foi uma passagem, assim, que eu recordo com muito carinho, mas eu posso dizer que graças a Deus eu tive outras oportunidades de dividir o palco, como citei anteriormente no caso do Rogério, né? Sim. Lá em 2000, o Rogério estava gravando o primeiro disco dele. Eu tive a alegria de ver o momento em que a gente estava tocando o show de lançamento do disco do Rogério, o disco não tinha nem chegado, atrasou, não sei o que, o ônibus que vinha a caixa, descarregaram a caixa do lado do palco e entregaram para o Rogério o primeiro disco dele, assim, ó. E eu vendo aquilo, digo, tia, que momento importante para o meu amigo, eu estou conferindo isso, vendo. E estou vivendo isso também. Tocando ali com ele, com um grupo assim, de músicos que também admiro um monte, assim, e eu sabendo o quanto a carreira dele ainda podia, porque ele estava nesse projeto todo, de formar a dupla. Então a gente viu, eu tive a oportunidade de ver também esse crescimento, assim, sabe? Sim. E o orgulho que a gente sente dos amigos, né? Acho que foi uma nova safra ali, né? Que começou com o Luiz Marenco, né? A meu ver, assim, que depois impulsionou um monte de artistas novos aí, depois veio o César e o Rogério, estouraram, assim. Mas foi uma nova safra da música gaúcha, e a gente estava comentando esses dias até que a preservação quanto é importante dos nomes mais antigos aí, né? Tipo César Passarinho, o José Cláudio Machado, né? E daqui a pouco vai ter que surgir uma nova safra, né? Porque também o pessoal vai envelhecendo e coisas. E eu acho que essa conservação e o surgimento de novos cantores, novos músicos aí vem dos festivais, né? Não tem outro caminho, né? Acho que é muito forte isso aí, né, Adolfo? Tu comentou sobre essa resistência mesmo, né? A palavra também é essa. Mas a gente tem que... É justamente isso que falou. O respeito que a gente tem que ter pelos que nos abriram um caminho, assim, né? Para que a gente hoje pisasse num solo firme para seguir isso aí. Não foi fácil lá no início, né? Sim. O quanto esses caras batalharam para abrir uma trincheira, assim, abrir uma picada no meio de um caminho que não era desbravado, né? Sim. O quanto o Noel trouxe de influências, o Senair, o que fez nascer o Jaime Caetano Brau, e aí vem por diante, né? César Passarinho, José Cláudio Machado, tantos nomes, daí as gerações vão indo. Aí daí tu chega num ponto que que a gente está num processo agora de tantas mudanças, né? De tudo, na verdade, sim, que a gente tem que perceber que tem um compromisso muito grande para que daqui a 30 anos olhem para trás e, de repente, isso agora é um compromisso nosso, né? Claro. Porque não adianta, todo mundo vai ficando velho, então as coisas vão... atacar, a gente tem que saber onde vai atacar. Vamos atacar os festivais estudantis, vamos atacar as escolas, né? Eu mesmo na carne, assim, eu sempre comento que eu quero levar mais para escolas aí os benefícios de comer carne. Tem um trabalho em busca do vegano, do vegetariano, e eu não tenho nada contra quem
trabalha em prol disso, né? Mas eu quero trabalhar em prol da carne. Então, falar para as pessoas por que comer carne, o que isso faz de bem para nossa saúde, né? E cada um defender o seu peixe aí, a sua ideia, mas eu acho que o foco é as crianças, né? Por isso, às vezes, também pensar, vou fazer um prato que chame a atenção das crianças, no caso de vocês, vou fazer uma música que chame a atenção das crianças, dos adolescentes aí para impulsionar. E tu faz isso muito bem, né? Trabalha muito bem aí nas mídias digitais, cara. O profissionalismo que tu conduz teus vídeos aí, para mim, acho que o último aí que estourou, que a gente via em todas as plataformas digitais e todo mundo compartilhando, foi o clipe do Aporreado, né? Uhum. Que eles fizeram na floresta lá, né? Que foi sensacional, junto com o quarteto aí. Isso também mostra um pouco aí de como tu caminha por todos os artistas gaúchos aí, né? Tu tem uma livre passagem, isso, muito da pessoa que tu é, né? Respeitando todo mundo e o carinho que tu tem por todo mundo tem por ti, que tu já circulou aí por todos os meios. Tocou por anos com o César e o Rogério, né? Quanto tempo tu teve com a dupla ali? Sabe, Douglas, que isso é uma coisa que eu sempre comento, né? Quando falo assim, carreira solo. Eu nunca tive carreira solo, eu toco com todo mundo, graças a Deus, coisa boa a gente poder estar... Vou pegar esse copinho vazio aqui, vou... Tava furado. Eu sempre digo isso aí, porque no meio dos festivais, né, como citou anteriormente, a gente toca com todo mundo, a gente compõe com nossos parceiros de sempre, e a gente convida sempre a turma que, na verdade, é o costumeiro, né, aquele pessoal que realmente está mais por perto tocando, né, a função da logística toda. Isso aí é uma questão também de trabalho, como as coisas funcionam melhor. E também de tu convidar para trabalhar quem tu confia, né? Também, exato. Então, os festivais nos proporcionam isso, e eu fico muito faceiro de transitar nesses meios, assim, como tu falou, com passagem livre, assim, né? Porque foram muitos, assim, que eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu depois ali de um período que eu tive uns 2 anos, ou 3, até inclusive morando aqui em Santa Maria, né? Com uma outra visão também, buscando o outro lado profissional, né? Tive cursando publicidade e propaganda na UFSM um tempo, na verdade, vou dizer, o tempo certo é 1 ano. Depois a cachaça velha da música me abraçou de novo. Mas quando eu voltei a tocar, eu comecei a receber convites que eu não podia negar, porque senão eu ia deixar de ser lembrado na música. Sim. Então por isso que eu optei por um caminho apenas e fazer aquele bem feito do que fazer os dois meia boca. Né? Então, toquei ali no grupo que acompanhava o Jari Terres, que acompanhava o Leonel Gomes, que acompanhava o Luciano Maia, e cheguei a tocar, enfim, e no mesmo momento que eu também fazia o meu trabalho. Sim. Como compositor, como cantor, em festivais, nunca deixei de fazer. Nessa passagem ali desses artistas que eu acompanhava, eu estou acompanhando 4 ou 5, posso ter citado, acho que Marcelo também, Oliveira, eu acompanho nesse tempo. Sim. Aí o César e o Luciano, Rogério... agora tu falou, eu me lembrei que vocês Exato. tiveram um tempo de estrada ali, né? Exatamente. Foi quando o Luciano migrou da carreira só instrumental para cantar também, né? Exatamente, exato. E aí também tu era uma peça fundamental, né, para a formação que ele tinha, porque tu também fazia voz junto com ele, né? Então, exato. O Luciano, quando me convidou para participar desse disco, eu seria, no caso, eu cantaria as músicas cantadas do disco, né? E no meio daquele processo ele foi, vamos dizer assim, se encorajando para cantar. Sim. Ele sempre conta a história, né, sobre, por exemplo, a encomenda. Sim. Que o Gaspar queria muito que ele cantasse, e eu digo, Tieto. Essa história é linda, né? Exatamente, Tia. Então ele começou ali a cantar, enfim, daí colocou a participação dos dois também, do César e o Rogério, no disco. Sim. Enfim, aí depois eles me convidaram para tocar, né, o César e o Rogério. E aí, por questão de agenda, eu comecei a trabalhar mais seguido com eles, e ficou um pouco de lado essa questão de festival, da produção, aliás, da execução da minha produção autoral, na verdade, né? Porque eu estava sempre compondo, sempre fazendo o meu trabalho, mas pela agenda com a dupla, eu tive esses 6 anos de período de trabalho com eles, 6 anos com eles. Com exclusividade, né, bem dizer assim. Né? Quando eu podia, estava fazendo minhas coisas também, claro, cantando, tocando. E é uma coisa legal porque, tipo, quem te chamou para tocar foi os caras que tinham a maior agenda do estado, né? Uhum. A dupla que fazia mais shows no estado e acho que ainda faz. Então, para quem, às vezes, pensou, agora o André chegou no ápice, mas tu não ficou contente com aquilo. Era um trabalho legal, um trabalho bacana, mas tu também conseguiu fazer o teu trabalho, almejando sonhos
né, da carreira solo e tem que ter muita coragem também para, tipo, olha, eu vou sair desse trabalho confortável, vou sair dessa agenda cheia aqui, onde eu tenho serviço toda semana e agora eu vou percorrer atrás do meu sonho solito, né? Antes de tu contar um pouco disso, eu fiz um queijinho aqui para nós, e não sei se o pessoal acompanhando e viu que eu empanei ele numa farinha de trigo. Uma dica boa para vocês fazerem esse queijo parrigeiro. Tirem ele da embalagem, deixem ele secando, desidratando na geladeira um dia anterior, né? Ele vai ficar exposto ali, vai criar uma crostinha, e aí depois vocês empanem ele numa farinha de trigo, levem ele ao fogo empanadinho, que ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar com uma crosta maciozinho por dentro, não vai ficar aquele queijo esborrachado, tá? Então uma dica bem simples, mas que vai mudar um pouco o churrasco de vocês. A ideia é isso, a gente trazer coisas práticas que vocês possam reproduzir em casa. Vou cortar ele aqui, botar um chimichurri e a gente vai provar, né? E depois aí de alguns programas a gente vai mostrar aí o pessoal que fica atrás das câmeras aí, que vocês vão ver que os guris não são miúdos. Então se a gente não assar bastante carne aí, ó, aqui estamos só nós dois aparecendo aqui. Tem 2 entrecô, um praia e uma costela. Se a gente não tratar bem a equipe, aí depois, né, eles vão nos sabotar na edição lá. Aquela lenha também, acho que tá assada até ela vai. Vai. Beleza, então finalizando aqui nosso queijinho parrigeiro. Larguei um chimichurri por cima. E a cozinha a gente vai sempre, cara, é um leque aberto para te inventar, ter inspirações e fazer aquilo que tá com vontade no dia. A gente serve ele nos eventos de várias formas, geralmente com uma salsa tatemada, uma salsa mexicana aí, que dá um sabor muito forte nesse queijo. Então, hoje a gente confitou um tomatinho aqui, e não é fritar, o pessoal tem que cuidar isso, né, para ele numa cocção bem lenta, assim, apenas confitar, pra gente sentir bastante o sabor desse tomate, um chimichurri por cima. Vou pegar um garfinho para te provar aí e me falar o que tu acha, com sinceridade, né, Tchê? Já tava botando com as mãos aqui. Falou em garfinho. Tchê, eu como feio, hein, Tchê? Não. Traca. Vou fazer assim, ó. Primeiro, esse tomatinho... Como é que é o termo que tu usou ali? Confitado. Confitado. Tu viu? Não tem nada a ver com confete. Não tem. Tem nomes que a gente tem que usar para valorizar as coisas, né? Uhum. Bah. Bom, né? Tu falou umas 4, 5 palavras ali que depois eu vou anotar. Mas eu já não me lembro. Deixa o prato mais bonito, claro. Inclusive. Mas depois tu assiste lá o programa, me pergunta e começa a usar esse termo no teu churrasco, né? Faz uma balaca em casa. Eu tô sacando tudo aqui, eu vou fazer isso. É que, né? Coisa boa. Essa é a ideia, né, pessoal? A gente dá uma ênfase na entrevista aqui, os convidados contarem a história e a gente falar um pouco sobre a gastronomia. Eu também vou aí provar esse queijinho que eu tô, cara, com uma fome aí. Demora, né? A gente faz o fogo, monta o cenário, toma uma cerveja. A gente tá tomando aí hoje um chopp da Rastro, um Red da Rastro que harmoniza muito com carne. Ele tem um drinkability muito bom. Ele vai, parece que limpando aquela gordura assim na carne, na nossa garganta, vai nos dando mais vontade de a gente comer carne, mais vontade de a gente come carne, dá vontade de tomar ele, e aí tu já sabe, né, onde vai parar, né? Eu não sei nem o que tu tá falando, tu tava usufruindo aqui, desfrutando. E até percebendo que tu dividiu aquele queijo em 2 ali, eu larguei inteiro, tchê. Nego bagualo mesmo, não adianta. Não, daí ele fica mais bonitinho inteiro, mas pra comer, claro, facilita assim. Dos dentes bons, né, tchê? Não, falar em dente, essa aqui eu vou te dizer, ó. Essa carne depois a gente vai cortar ela de colher e dá até pro cara comer Dá pra tirar a dentadura, tipo, pessoal mais velho. Dá pra levar pra vovó e dizer, vovó, tira a dentadura aí, que essa carne do calegaro é muito macia. Tipo. Essa carne do calegaro tem o seu valor, é assim, o cara se largar é crua, assim, já... Já dá vontade de comer. Às vezes eu fico olhando a carne crua no pacote, mas eu tô ficando louco, tô com vontade de comer a carne crua. Eu tava até dizendo fora do ar, fora das câmeras, do chimichurri, né? O quanto dá o charme pro troço, né? O quanto, além do sabor, o quanto fica bonito também, né? Ele a gente usa na carne, usa que nem aqui no queijo, ele é bem universal, assim, né? E tem várias receitas de chimichurri, quem quiser saber a receita que eu uso também pode perguntar aí que eu passo, né? Eu gosto dele mais simples, assim, não tão agressivo, mas gosto muito de provar o dos outros também, porque a gente vai fazendo sempre a mesma receita e às vezes tu vai enjoando, então quando eu vou em algum lugar que tem chimichurri, eu provo, né, dos outros e geralmente eu gosto às vezes mais que o meu até. Tá, então me conta aí que saiu da dupla, depois dos 6 anos ali, começou a carreira solo, como é que foi pra ti? Ele foi desafio no começo, assim, chegou a ter um susto, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Sempre teve certeza que ia dar certo? Não, eu assim, ó, quando foi feito o convite, eu já sabia que eu ia, como eu falei anteriormente, seguir
fazendo o que eu já vinha fazendo antes, mas, né, por questões de agenda, teria aquela exclusividade de trabalho com... Bom, né, isso aí que tu fez, né? Bom. Falando agora... Bom e humilde, né? Bom, Mas bom e tá humilde, bom mesmo, bom. tá excelente, tá excelente. Bah. E tudo tem o seu tempo, né, Douglas? Sabe muito bem disso aí, o cara não sabe exatamente o quanto tempo vai ficar, mas chega num determinado momento, digo, bueno, eu tinha gravado meu primeiro disco ali em 2015. Sim. Eu não digo que eu demorei para gravar o meu disco, eu gravei no momento certo. Né? Esperei bastante, e é assim que tem que ser, né? No momento que tu acha que tu tem maturidade para lançar aquele trabalho, para depois, 15 anos ou 20 depois, tu não te arrepender de quando tu lançou. Lancei imaturo. Não, eu lancei com a maturidade que eu tinha naquele momento e deveria ser. Isso foi 2015. Um ano depois, um ano e meio, foi quando, vamos dizer, saí da dupla. Não, tia, nem eu falei para os guris. A gente deixa de estar trabalhando ali, tocando no grupo que acompanha a dupla, mas a gente está sempre junto aí, né? Não, enfim. E quantos já tiveram esse time fora, voltaram, né? Como a gente não sabe, o dia de amanhã pode voltar, fazer uma participação. O bom é isso, né? A gente nunca fechar uma porta. Eu cuido sempre, assim, dos trabalhos, pra mim nunca... Aí tu olhou rápido, até achei que tava queimando, não assustei. Não, caiu uma brasa só ali. Pra mim nunca fechar uma porta, né? Eu vou sair, mas sair bem pra poder voltar e não perder o convívio, né? Sair pela porta da frente. E aí essa amizade, admiração, que eu mais fico grato é porque é recíproco, assim, sabe? Sim. Da amizade que a gente tem. Enfim, como contei a história ali por cima, né? Com o Rogério, né, o César eu conheci um pouco... na verdade, meio que parecendo no mesmo período ali, quando eu conheci o César, quando eu tinha ali ido umas 5 ou 6 vezes na casa do Rogério para nós, função de aula, ele tá ali, uau, César, que eu era admirador, fã daquele primeiro disco, ali comecei a conhecer o trabalho dele, na verdade a primeira vez, e isso me passou lá no início da conversa, batido, eu assisti pela primeira vez o César, o Marenco, César Passarinho cantando pela última vez em São Gabriel, e a única vez que eu vi, na quinta instância em 97. Aquela instância foi marcante. Aquela instância para mim fez a minha mente assim, ó, ela me causou um efeito muito positivo. Foi o primeiro festival que eu assisti na vida e assisti todas aquelas músicas de perto do palco, sentado com o pai e com a mãe, assim, e aquilo me fez um... E eu acho que ela foi a última instância que foi no parque de exposições, né? Depois dali ela migrou. Foi a penúltima. A sexta foi ali. A sexta que foi lá também. Ali, sim. Então, e o César ganhou a música mais popular, Retoço do Tchulili. Retoço do Tchulili. Letra do André Oliveira. Né? Uma música muito popular em São Gabriel, não tinha como ela não ganhar, mais popular, né? Porque ela era muito identificada com a cidade. E eu não me lembro que música ganhou o festival. Ganhou o Funeral de Coxilha. Funeral de Coxilha, assim. E como eu vinha falando, o César Oliveira, vi pela primeira, bom, todos eles, né? Cantando coplas de Andarengo. Né? E aí eu comecei eu comecei a acompanhar os, né, me arrepiar. Então a gente vai vendo aí, o César acho que lançou aquele primeiro disco dele, o Qual Uma Presa na Espora, aquele disco maravilhoso. E aí eu tinha aquilo, eu não conheço e moro aqui em São Gabriel, como assim, né? Daí logo depois ali que eu conheci o Rogério, não, outra hora ele já vai chegar por aí, daí já chega o César, aquela coisa do cara guri, né? Sim. Criança, te vê aquelas figuras. Então esse período assim que eu trabalhei com os guris foi muito, né, gratificante por tudo isso. E quando eu saí, é aquela coisa, vamos dizer que é emoção pura, assim, sabe? Quando tu vai, fala com eles, conversa, tu sabe que foi um período bonito de aprendizado, de oportunidade, e que eu usufruí muito e que eu sabia que estava saindo para algo bom para mim e não ia estar deixando eles mal também, sabe? Foi inclusive num período ali que eu sabia que eu não ia deixar eles de a pé, né? Já estava esquematizado outra pessoa para exato. Então, na verdade até não estava, mas eu sabia que teria um tempo para aquilo ali, que a gente tinha um período ali, eles tinham um período ali tranquilo para esse cara se aprumar ali e tudo. Sim. Só que daí eu já saí com nem tu falou, já saí tendo que fazer uns shows com eles aí 4 ou 5 meses depois, no lugar do Maiquinho, do Michael Paiva, né? Então o cara sai e fica com aquela porta... O Michael veio depois de ti. Na verdade, o Michael retornou, eu acho, né? O Maiquinho, eu entrei no lugar dele aquela feita. Sim. Tá? Só que quando eu saí, o Maurício Lopes também saiu. Sim. E aí então foram os dois que... Então, foi isso. Né? Aí entrou o Jonas Cândido e o Maiquinho. Aí um por qual, eu não sei, enfim. Sim. Mas foi essa transição, né? E bueno, ali mesmo depois eu também toquei uns shows com eles e como a gente diz, gravei tinha uns clipes lá com eles para fazer.
Então, Cara, e o que tu, quando começou a carreira solo, assim, quando que tu, cara, engrenou, deu certo, tô encorajado pra ir, sabe? A primeira música tua solo, assim, que estourou, que tu, agora vai andar. se pensando no disco, teve a faixa 1 do disco, que quando eu gravei ela, foi lá no estúdio do César, né? Quando eu estava gravando ela, eu percebi que ela tinha que ser a faixa 1 do disco. Sim. E que ela ia empurrar muito. E ela nasceu 3 meses antes de eu formar o repertório, de eu definir o repertório do disco, que é a Pataleio. Sim. A parceria com o Lisandro Amaral e as parcerias ali com o André Oliveira, que eu já tinha, né? O Ritual Crioulo, no Domingo de Carreira. Sim, é linda essa música foi em 2004. Sim. As parcerias com o Vijagrã, Milonga e Baguala também, uma música que até hoje é a minha que mais ouvida no Spotify, nas plataformas, é Milonga e Baguala. Então essas músicas a gente vai tendo indicativos, né? Mas por isso que eu não gosto de citar uma apenas, eu citei algumas, mas Pataleio, Ritual Crioulo, Milonga e Baguala daquele disco foram que empurraram o disco, né? Impulsionou o disco. Sim. Tinham músicas antes daquilo, só que é aquela velha história, o material físico que era o disco, que hoje a gente vive uma outra realidade também, que é das plataformas, é uma muito positiva, mas quando tu tem o disco pronto, o material para te chegar numa rádio e entregar o produto, e eu fiz muito isso, de estar transitando pelas rádios, antes inclusive de ter me desvinculado do trabalho com a dupla, né? Porque quando a gente viajava com a dupla, eu já tinha o disco, por onde a gente andava, eu já ia nas rádios, entregava, conversava com o pessoal. E o disco é uma coisa impressionante, né, cara? A gente fica falando dos discos, assim, como citou do César, esse com a alma presa na espora. Eu me lembro desse disco, da foto desse disco, né, por curiosidade, daí lendo o disco, sei que vi uma foto tirada numa fazenda em São Vicente, ou seja, então o disco impresso, assim, ele é uma coisa que ele marca, para quem gosta de música, assim, ele marca não só as faixas, mas todo o trabalho ali, onde tu fica conhecendo mais os compositores, todo mundo que fez parte daquilo ali. O Prime está quase pronto aqui, que vai ser o nosso primeiro prato aí, e já que tu citou o Ritual Crioulo, como é que é? Ritual Crioulo com Domingo de Carreira. De um Domingo de Carreira. É uma música que eu adoro, vou pedir para ti florear ela para nós aí, enquanto eu corto esse Prime. Então vamos pegar a guitarra, né, de vereda. Buçal e cabresto de 12, uma maneia nas mãos, xergão cardado no lombo, carona, basto e cinchão. Ajusto bem a peiteira, nos tento poncho emalado, e afivelo o rabicho com o sabugo escorado, um pelego temerino com o carnal bem sovado e o travessão estendido sobre a badana de pardo, ardegué de cabeçada da parelha do apero, onde espelha o sol de maio na larga chapa do freio. Moldando a anca é um ato laço no estilo pachola e um nó feito a capricho com 4 galhos na cola. Aperto entre os pelegos, deixando as pontas estendidas do pala branco de seda de franja grossa e comprida. Tiro a chave e o criolim pra folgar o patuá. Coloco meia de canha preparada com bucha. Então com as pilchas de gala busco a volta em enfurquilho. Deixo os campos lá da estância na direção do coentrilho. Meus anos roda o coscorro, me dá ganas de estradear pra ver uma penca de potro na cancha do Leomar. Jogar a tava gaúcha e um truco à moda fronteira e florear os beiços pintando num domingo de carreira. Meus anos roda o coscorro, me dá ganas de estradear pra ver uma penca de potro na cancha do Leomar. Jogar a tava gaúcha e um truco à moda fronteira e florear uns beiços pintando num domingo de
carreira e florear os beiços pintados num domingo de carreira. Mas que linda marca. Obrigado. Linda marca. Parceria com o André Oliveira. Eu quis saber como é que o André fez essa letra. Não deve ter sido mesmo, né? Cara, Recebeu um amigão nosso e a gente brinca, né? Ele tá um brincalhão, tá sempre brincando. E, cara, e quando tem letras maravilhosas e que retratam um dia de campo como se a gente estivesse enxergando, né? grande poeta, grande amigo. Grande poeta. Um dos parceiros lá de São Gabriel que eu tenho uma gratidão assim muito... Eu sempre digo que eu tive a oportunidade lá de São Gabriel de conviver, quando guri, com essas figuras que tinham mais uma estrada, que eram bem mais velhos, vamos dizer, né? Sem ofender eles. Não vão se ofender por isso. E ainda continua, mas... A mesma diferença permaneceu. E eu andava com o Alex, com o próprio Rogério, que é 10 anos mais velho que a gente, mas é mais velho. Com, né, o Rogério, no caso, O Rogério... o Azambuja. Né? Azambuja. O André, o seu Osmar, o seu Luzardo, conheci o Gaspar Machado na época do Tarumã, o seu Gilberto Teixeira, um dos meus maiores parceiros, não tive essa oportunidade de conhecer, mas tenho vários poemas dele que eu tive a oportunidade de musicar. Então, poetas gabrielenses que a gente pôde fazer parcerias, e o André, por isso que eu digo, citei ele, porque foi um daqueles que me deram essa oportunidade, né? Eu era um guri novo lá, começando a compor, e essa letra ele me entregou quando eu era guri novo para eu fazer, né? Fiquei muito faceiro. Isso aí não vamos nem falar, né? Eu falei e tá esfriando. Tchê, tá sensacional. Eu vou pegar uma colher pra nós cortar, porque dá pra cortar de colher esse prime rib. Como falei, pessoal, o prime rib aí, que ele é um corte que ele tem o entrecô ou o bifiante, como você queira chamar, com o osso da costela, o que dá aí duas texturas no mesmo corte e muito sabor. Sem falar nessa maciez aí, é uma carne embalada a vácuo, onde ela sofreu, né, uma maturação que deixa ela assim, ó, muito macia. Dá pra cortar com a colher, dá pra puxar com os dedos, que ela vai se desfiar. Suculência, ponto menos aí, todo mundo pode comer no ponto que queira, né? Eu sou bem democrático quanto a isso, mas no ponto menos aqui tu vai sentir mais suculência e sabor desse corte. Vai lá, irmão. Sensacional, né? É uma loucura. Vou pegar uma colher aqui pro pessoal ver aí em casa como tá macio esse corte aí. Mas credo, Mas tu tá ele pegou louco, uma colher mesmo. Tipo. Tchê, você desmancha. Olha aí. De colher, olha aí. Espetáculo. De colher. Muito obrigado ao Frigorífico Calegaro, que nos proporciona aí pro Parrilha Podcast essa carne. E aqui, ó, mais tradicional, irmão, que essa música que tu tava cantando, o sal pirata, que acompanha os gaúchos aí há muito tempo. O sal tradicional pirata, visto em todos os mercados, agora lançou a linha gourmet, né? Sal pirata gourmet, com sabores aí, com a assinatura aqui, ó. Viu? Olha ali, ó, Douglas Parrigeiro tá lá. Douglas Parrigeiro aí, que assina, né, a linha gourmet do sal pirata. Depois eu vou te presentear com a linha gourmet do sal pirata. E falar em presente aí... Pirata só no nome, porque é de verdade mesmo. E é o pirata. E aqui... Eu só dá uma risada atrás das câmeras, não se aguenta. E aqui... E aqui presente aí da Produz Mais também, que é nosso parceiro lá de São Gabriel, o Matheus Schumacher aí, né, trabalha com assessoria aí para as fazendas, e para produzir essa carne de qualidade que a gente está comendo aí hoje é muito importante. Aí Filho do nosso amigo Paulo Ricardo Saavedra. Também muito obrigado pelo regalo. Gaúcha aí para música. Vai tapar minha careca. E aqui um presente do Frigorífico Calegaro para ti. Fui igual, né? Muito obrigado. Que é a camiseta aí, né, com tudo que a gente não gosta, né, rapaz? Não tem como não gostar de picanha, costela vazio e o granitinho, aquele que tem os cortes mais faltou um rinzinho de ovelha também. Bem gordinho, muito obrigado. Merece, irmão. Graças, obrigado. Um abraço pro pessoal do Frigorífico Calegaro. Beleza. Obrigado pelo regalo. Beleza. Eu agora vou fazer aquele entrecô que a gente... Só que o meu tamanho é P. Eu vou fazer aquele entrecô que a gente comia lá no Labodeca, aquele entrecô com queijo e bacon. Bifes altos, como dizia o saudoso Dagoberto Focácia, né? Bifes altos aí pra ficar suculento.
Vocês que estão assistindo o Parrilla Podcast aí puderam pegar algumas dicas hoje. O queijo parrigeiro foi uma delas e depois o Prime Rib que vocês viram aqui é o ponto menos e caramelizado por fora. Essa crosta a gente fez aqui na grelha, numa grelha de ferro chato, onde a carne tem bastante contato com o ferro. A gente tem também aqui grelha argentina e grelha uruguaia e vai falar mais sobre essas dúvidas aí nos próximos programas. Voltando aqui para o nosso entrevistado, tem uma música aí também que agora recentemente deu um up, principalmente nas redes aí, na tua carreira para mim, que foi o Aporreado. Cara, o clipe ficou muito bom, né? E a música, aquela música que entra no ouvido da gente não consegue parar de cantar o refrão. Uma parceria com o quarteto, né? Isso, uma parceria com convidados especiais, né? Os amigos. A primeira vez que a gente subiu no palco juntos foi em 2013, numa sapecada lá em Lages, que foi uma parceria com o Rogério Villagrán, a nossa primeira parceria de composição, né? Poeta, amigo, parceiro, gabrielense, que foi a Milonga e Baguala. E agora, novamente, uma parceria com o Rogério Villagrán, esse poema, né, chamado Aporreado. Quando ele me entregou, eu já visualizei isso aí. Né? E os guris do quarteto têm mais ou menos a nossa idade também, né? Exato, eu acho que é mais ou menos uma ascensão de todo mundo junto, assim. Eu também acredito muito nisso, sabe? Tipo, às vezes, na minha profissão, eu vejo o interesse de uma empresa grande ou de uma empresa média que eu vou ser importante para ela, para a gente crescer junto. Um parceiro de trabalho também é assim, né? Às vezes, tu pegar um parceiro que tá indo, tu vai todo mundo junto e acho que foi muito legal essa parceria de vocês. É uma engrenagem, né? Uma coisa vai somando com a outra. E é importante isso aí, as parcerias, né? Sim. A união desses elementos todos, assim. E eu acho que essa temática aí, né? Esse meio em que o Rogério Villagrán é tão importante, né? Ele é uma figura muito importante em se tratando de folclore gaúcho. Sim. Ele é um cara, para mim, que ele é o folclore hoje. Né? O Rogério é um cara que ele faz corda, ele trança, ele geneteia, ele trabalha no campo, ele conta a história do campo, né? Do romances, poesias. Então, para mim, hoje o Rogério... Cara, eu falo as coisas e me arrepio, assim, o Rogério, para mim, o Villagrán hoje, ele é o folclore gaúcho em vida hoje, né? Exato, responsável também, né, pela delegação brasileira em Jesus Maria, que a gente sabe o quanto, né, é importante, né, a gineteada para a tradição, né, do gaúcho, né, e enfim... Ele foi responsável pelo sucesso da delegação brasileira, né? Eu fui a Jesus Maria em 2011, se eu não me engano, e eu presenciei, assim, enquanto... não só o Brasil, mas o Uruguai, o Chile, assim, eles eram deixados de lado lá. Né? Se eu não me engano, nenhum estrangeiro tinha ganho Jesus Maria ainda. E aí, quando o Rogério começou a formar o time, né, e ele conhece tão bem isso, vive isso, né, a gente já teve 2 ou 3 vezes campeões brasileiros, né? É um orgulho, né? É um orgulho, sensacional. E essa temática, como tantas outras, né, ele aborda com maestria, né, com muita propriedade. Sim. E aí, bueno, nem preciso dizer o privilégio que é, né, de tantas outras parcerias que a gente tem, né, o musical um verso dele falando sobre, né, essa figura tão emblemática, né, para a cultura Sim. como um todo, para a gineteada, que é o cavalo aporreado. Sim. E aí, bueno, a gente quando pensou em fazer esse clipe, né, na hora pensamos na Estância da Floresta, na Tropilha Floresta, aquela família querida de nossos amigos lá, Reinaldo, Baixinho, Zoraide. Eu tive prazer de participar de vários rodeios junto com eles, de laçado, lá do Dr. Reinaldo ali. Como a gente estava falando antes, falou, né, de pessoas que conviveu no CTG. Eu convivi com ícones, assim, de pessoas no laço ali, Fernandes Mota, Dr. Reinaldo, que formaram ajudaram na formação do meu caráter ali, né. A estância, ela respira gineteada, né? Ela respira cultura. Quando chega na estância e tem aquele palanque cravado na frente das casas ali, daí tu vê que... ali, é um templo, né? Ali ainda respira a nossa tradição, graças a Deus. Não, e aí o dia da gravação do clipe, com toda aquela turma lá, né? Tinha os ginetes também que fizeram uma brilhante participação no clipe lá. Tudo deu certo, tia. A energia estava conspirando para que a gente tivesse o resultado que teve e está à disposição aí para os amigos no canal do YouTube, daí, né, no meu canal, para quem quiser acessar. E o resultado é isso, que a gente poder manifestar da maneira mais espontânea, né, com toda a emoção e o sentimento que a gente tenta, né, passar em cada música. E o Aporreado é isso, a gente ficou muito faceiro por poder juntar todo esse pessoal que se envolveu na gravação do clipe, e eu acho que tudo isso conspirou para que o resultado fosse esse. Eu vou pedir para te cantar o Aporreado para nós, enquanto eu largo aí o entrecô esse que a gente vai fazer com queijo. Vou pegar a guitarra então, pô. Enquanto o André vai pegar a guitarra, eu vou falar para vocês, né, muita gente
às vezes é contra a gineteada, bem-estar animal, mas vocês têm que acompanhar e saber quanto esses animais são bem tratados, né? A prova na Tranquila Floresta, por exemplo, que a gente conhece, é a longevidade desses animais, né? Animais estão sempre gordos, sempre bem tratados, sempre bem cuidados e duram muitos anos, né? Conhaque, cruzeira, quantos cavalos aí se eternizaram, né, nas pistas de rodeio, nas músicas e bem tratados até seus últimos dias lá na fazenda, né? São atletas, né? Sim. Assim como um atleta é bem tratado, o cavalo também. Para se apresentar 7, 8, 9 segundos ali, né, com todo aquele tratamento, né, são tratados realmente né, da primeira linha, né, em mais alto nível e tudo como deve ser, né, com todo respeito e cuidado, né. Isso aí. Então vamos de música, vamos de aporreado e eu vou largar o entrecô na brasa aí. Vocês, quando estão escutando a música, vão escutar aquele chiadinho do nosso entrecô, bifes altos, para ficar bem suculento lá na brasa. Cola curta e sem tubete, arisco sonando as ventas, com cosca de corda e garra, por malinho se sustenta. Tem gana de cabordeiro, e cismas de milindroso, troca a orelha desconfiado e agita o fleco do todo. Troca a orelha desconfiado e agita o fleco do todo. Em cada festa que chega, desperta preço e receio, requintando azar ou sorte em algum chapéu de sorteio. E o teu nome ganha fama quando um narrador confronta as topadas mais machaças que a tua história reponta. As topadas mais machaças que a tua história reponta. No palanque a tua estampa destapa força e imponência, e quando sai corcoviando simboliza esta querência de cada índio ginete que já sentou no teu lombo, sabe do peso da espora ou do estouro de um tombo, sabe do peso da espora ou do estouro de um tombo. Falado nos entreveros e em tardes de gauchada, se destaca entre os veiacos nos campos de gineteada. Pra viver pelas tropilhas teve o destino traçado, pois não nasceu pra ser manso, nasceu pra ser aporreado. Pois não nasceu pra ser manso, nasceu pra ser aporreado. Pois não nasceu pra ser manso, nasceu pra ser aporreado. Pois não nasceu pra ser manso, nasceu pra ser aporreado. Que coisa linda. Obrigado. Que marca. E eu gosto muito do detalhe das letras, né? Quando ele fala ali do nome do aporreado no chapéu, no sorteio, e é bem isso, né? Que a gente vivia nos rodeios e campanhas, assim. Nomezinho do aporreado dobrado, vamos lá, sorteio, tu pega o teu e agora, daí pra frente... Requintando azar ou sorte em algum chapéu de sorteio. Pode ser sorte para uns, pode ser azar para outros. Sorte, na verdade, não é bem assim, né? Porque a sorte é pegar um aporreado que esteja com toda a gana para te derrubar, né? Às vezes tem aquele, eu tô preparado hoje, eu quero pegar o aporreado que mais vai me dar chances de pontuar, né? E às vezes tu não tá num dia tão bom, não, hoje eu quero... Não quero ele porque hoje eu não vou poder com ele. Isso depende da concepção, né? Do que seria o azar ou a sorte, né? Mas é por aí. É bonito, né? E me conta um pouco aí foi pra Europa, né? Através da música, foi com um grupo de caçapava, se não me engano, Exatamente, né? os Chimangos. Foi na época que eu trabalhava com o César e com o Rogério. Fomos eu, o César e o Edilberto Bergamo, né? Acompanhar os Chimangos, um grupo de dança folclórica de Caçapava do Sul. E foi um momento muito especial, nem precisa dizer o quanto foi, porque... Tu atravessar o oceano e cantar a música folclórica daqui, lá, né? Poder cantar, acompanhar um grupo também de grande importância, assim. Pensar que a música que tu... É um trabalho, é uma profissão, mas que tu faz também
com muito amor, né? Que foi a profissão que tu escolheu, como tu falou, né? Tu cursou publicidade e propaganda aqui, né? Em Santa Maria. E aí, esse trabalho hoje, essa profissão, conseguir te levar para atravessar o oceano, para outros países, né? E para ser tu mesmo, para ser autêntico, né? Para cantar a tua música, para cantar a tua verdade. Isso não tem preço, né? Isso é uma coisa que eu falasse, né, sobre cantar o que é nosso, né? Eu sempre primei por isso, né? Eu gosto muito dos ritmos originários realmente daqui e respeito tantas outras culturas, manifestações culturais do mundo inteiro, tanto que eu ouço de tudo, gosto de muitas coisas, acho que a música ela tem a boa e a ruim, são esses os dois tipos de música que existem. Sim. E só que eu sempre bati na tecla da essência, do conteúdo, do fundamento, da raiz, e é isso que eu tento hoje fazer, sem arredar o pé, com um garrão fincado mesmo, né? E sempre pensei assim que se eu tiver a oportunidade de ir para outros países, eu vou cantar lá o que é feito aqui, porque se eu chegar lá e tocar, e como eu disse, eu respeito outras manifestações, tocar música que não é daqui, não vão saber de que lugar eu sou, né? Mas eu, enquanto um músico gaúcho, que toca música regional folclórica do Rio Grande do Sul, eu tenho que mostrar para eles lá o que é uma vaneira, o que é um shot, o que é uma rancheira, né? Tocar a milonga, tocar o chamamé, mostrar o que é daqui. E o quanto foi marcante para mim isso, sabe? Porque a gente andava nas ruas lá muitas vezes com violão, com gaita e tocando a música folclórica regional daqui. E isso é muito marcante, é muito especial, assim, sabe? Tu ir do outro lado, longe, assim, e tá tocando o que é nosso, assim, é um negócio, assim, extraordinário, assim, que eu tô, bota grato por isso tudo, sabe? É maravilhoso. É impressionante onde o trabalho consegue nos levar. Antes da gente ir para outra parte que eu tenho ali para te perguntar, um pouco da nossa juventude, do futebol, de tudo, me diz agora o que é teu plano, né, profissionalmente, assim, o que tu almeja da tua profissão, quais são os novos projetos, tem disco novo aí, né? Eu sou muito de aproveitar ao máximo, né, cada oportunidade, né, Douglas? Falamos sobre o Aporreado, foram projetos para esse ano, né? Esse clipe que a gente lançou, logo na sequência gravamos um clipe com participação do Mano Lima. Enquanto tu fala, eu vou dar fome um pouco aí no público, ó. Patrimônio é o nome do disco novo, né? E que começamos a trabalhar desde novembro do ano passado. Então fechou um ano de trabalho para que ele fosse lançado agora recentemente, no dia 18 de novembro. E em agosto gravamos um clipe, logo na sequência da gravação do clipe do Aporreado, do lançamento, gravamos o clipe da música Patrimônio, que dá nome ao disco, com participação do Mano Lima, que dispensa comentários, né? Um ídolo, uma referência, uma figura que eu sempre fui muito fã. E um grande cidadão, né? Um grande gaúcho, um grande homem mesmo, e né, uma pessoa que a gente se espelha muito. E tive essa alegria também, né, de registrar esse momento, gravar esse clipe com o Mano Lima, né, e essa música que dá nome ao disco novo, Patrimônio, recém-lançado. Esse é um trabalho que está à disposição de todos os amigos aí nas plataformas, em breve também no disco físico também vai estar disponível para o pessoal. Um trabalho feito com muito carinho, com muito respeito às nossas origens, à nossa música gaúcha tradicional. Um disco formado, o repertório formado somente por vaneiras, esse ritmo tão importante e que tanto identifica a nossa música, né, Douglas? Beleza. E é isso, projetos futuros é o que eu sempre digo, tem que aproveitar, exatamente, tem que aproveitar cada momento, né? O meu projeto futuro é trabalhar isso que a gente fez, que a gente plantou recentemente, né? Para que essa árvore aí nos dê uma sombra logo adiante. Com certeza. Viu que eu já larguei um queijinho ali no entrecô para derreter, já estou assando o bacon também para a gente largar ele bem crocante aí em cima do entrecô. E acho que vamos ter que largar o patrimônio, né, tia? Eu fiquei louco para escutar. Então vamos, patrimônio, depois eu vou cortar esse entrecô e vamos para aquelas histórias do futebol. O que eu amo então, né, Chico? Venho do oco da história que foi escrita trompada na grito e ponta de lança entre choque de espadas. Até parece que escuto estampidos de gaúchas
imagino aquela indiada montando a pátria gaúcha. Chego a sonhar acordado, criando, junto peleando, um atropelo de patas, tropa, cavalo avançando. Chego a sonhar acordado, criando, junto peleando, um atropelo de patas, tropa, cavalo avançando. Por isso que essa maneira é mais que amor pela terra, quando se abaguala inteira com tons de um hino de guerra. Por isso que essa maneira é mais que amor pela terra, quando se abaguala inteira com tons de um hino de guerra. Balgue vai, companheiro. Forcejo pelo tirão de um dia nossos avós, num costilhar de mangueira, golpearam e ficou pra nós. No meu destino de andeiro, eu sigo o rastro dos outros, que andaram pelos fiadores, e redomando potros. E junto às rodas de mate aprendi de tempo e vida, com palavras de valor ditas por mestres da lida. E junto às rodas de mate aprendi de tempo e vida, com palavras de valor ditas por mestres da lida. Por isso que essa maneira é mais que amor pela terra, quando se abaguala inteira com de um hino de guerra. Por isso que essa maneira é mais que amor pela terra, quando se abaguala inteira com tons de um hino de guerra. Forcejo pelo tirão que um dia nossos avós, num costilhar de mangueira, golpearam e ficou pra nós. No meu destino de andejo. Então nosso entrecô tá pronto ali para cortarmos, mas agora algumas curiosidades, né? Tudo na tua vida começou muito cedo, né? Como a gente falou, a música e também a família, né? Constituiu família cedo aí, a Ângela. Me falou que o Davi tá com 14 anos, rapaz. E nós estamos ficando velhos. Tem jeito, temos que sair. Mas é muito bonito isso, né, André? Eu te admiro, né, por ter, mesmo com toda essa vida louca que vocês levam, né, de viagem, estrada, ter constituído família cedo, né, ter essa, já deixado raízes, né. Hoje também me falou que o Davi já desenha, já tem clientes desenhando já, né, que compram o trabalho dele, cara, é muito legal. Fala um pouco aí da família, um abraço para todo mundo que está te assistindo em casa aí. Tchê, novamente o garoto mandou um abraço para todo mundo. Tchê, agradecer, né, a todos que prestigiam, e aqui já também deixando meu agradecimento novamente por esse convite, né, acompanhando esse podcast tão importante, né, que fala não só do teu trabalho maravilhoso, né, Douglas, mas envolvendo tantas outras pessoas, amigos, entrevistados. E vai voltar, né? É a primeira vez. Depois vamos ter outros episódios aí, com certeza vai ser convidado de novo para voltar. Isso, com certeza, tá. Então nós vamos gravar porque não terminou ainda, né? Mas vamos ver. Daqui a pouco ele perde uns 4, 5 pontos na saída, assim. E, tchê, mas eu tinha falado anteriormente do quanto eu convivi com pessoas, gostava de conviver com pessoas bem mais experientes que eu, porque eu acho que a gente tem que aprender muito com essas pessoas, né? Sim. E o Alex Silveira, naquela época que eu era guri, andava com eles, daí ele me apelidou de o precoce. Tio, tu só anda com os mais velhos, tipo, pode estar andando com a gurizada aí, tu é precoce mesmo, né? É igual o Alex. Tô cheio de coisa pra fazer, como carregar uns bichos. Tchê, tá louco, esse Douglas é bobo, tio. Era risada. Tchê, e aí é isso, tchê, sabe? Essas coisas vão... E eu chego à conclusão que realmente as coisas vão acontecendo cedo, né? Não é só por supercoto. Também é. E é o que a gente buscou aprender com os mais velhos e vamos aplicando na nossa vida. Eu tive... a gente teve o Davi e o Ângelo eu tinha 22 anos. Né? E a Ana Helena veio depois 5 anos depois, né? Já tá com 9 anos. É uma moça de sorte, né? Moça de sorte, tchê. Fizemos um sorteio uma vez de um potro e aí a Ana Helena ganhou. Eu me lembro que foi assim, eu vou contar pra vocês essa história legal. Ela nem me lembrava dessa história mais. Eu conto sempre. Fizemos um sorteio, eram 4 potros, se eu não me engano. E aí eu tiro o primeiro nome, André Teixeira. O pessoal vai achar que é marmelada, cara. Não tem. Todo mundo vai achar que é marmelada. O segundo nome que eu tiro,
A filha do André Teixeira. É pra ser pra eles esse outro. Não, e eu vou te dizer um negócio que eu não sei se eu te contei, que essa guria ganha de coisa de rifa e sorteio disso, aquilo, eu só tô esperando pra ela jogar na Mega Sena. Eu nunca joguei, mas uma hora eu vou voltar lá jogar. Tem que botar o nome dela, começar a botar o nome dela. Qual é o 6 número? É 6, né? Eu vou pedir porque ela bota a sorte. Eu tava gravando o meu primeiro disco, eu tava no estúdio gravando o meu primeiro disco, e aí tu me ligou, né? Sim. E Ana Helena, tua mãe, lá... e aquela pergunta dos antigos, né? De perguntar se o pai da gente é... Não, tu é filho da Helena. A pergunta dos antigos de perguntar se a gente é filho dos próprios filhos. Sim. E tu tinha realmente feito uma confusão achando que era minha mãe mesmo. Nome da... Mas eu sabia que era da tua família, eu disse, eu vou ter que entregar o ponto pro homem, não adianta. Tá lá, teu Tordilho, lá da cabanha... Buenache, né? Nosso amigo Daniel Teixeira. Isso. Daniel Teixeira, pai Fresco, pai do Romeu. Isso. Né, nossos amigos Daniel e Dani. Toda aquela turma lá, tinha dos 4 estejas, temos agora, né? O Emílio, tem leilão agora, né? Daqui uns dias. Exatamente. 10 anos já, né? Passa o tempo. Leilão, grandes parceiros. Mas então, Tchê, isso pra mim foi motivo também de eu trilhar, sabe, um caminho muito, muito seguro, sabe? Com os pés bem cravaditos no chão, sabe? Claro. Porque o cara... tirar vamos dizer, não vou dizer mudar a cota, sim, mas era um curso diferente do que eu estava literalmente fazendo na vida, que era um curso na faculdade, né? Então, eu fui pra música e ali eu comecei a abraçar a causa realmente, sempre encarei a música como trabalho, né? Porque na época que eu dançava esse TG, eu já acompanhava a gurizada para cantar, já tocava depois para grupos de dança, então, e na mesma época tocava em festival também. Então sempre encarei como trabalho, e quando eu me decidi a viver de música, o Davi já estava aí no mundo, né? Já estava no mundo. Não, então... e é normal, mas não deveria ser um certo deslumbre, né? Quando a pessoa começa a fazer sucessos, né? E tu não teve, como tu falou agora, você entrou ali, né? Sabia onde estava pisando, construiu família e isso com certeza impulsionou o teu sucesso, né? Acho que a gente precisa dessa base aí, né, para saber para onde a gente vai. É um esteio, né, e o motivo pelo qual a gente batalha mesmo, forceja, a gente sabe que tem um futuro aí na frente e eles precisam da gente e a gente precisa mudar o exemplo para eles, porque essa gurizada vai mudar o rumo do país aí na frente, logo adiante, se Deus quiser, e esse é o nosso compromisso. Tem que dar o exemplo para essa gurizada aí, Então eu já vou deixar meu abraço aí para meus vizinhos aí, para meus amigos, para Ângela, para o Davi e para Ana Helena. Né? Muito obrigado por emprestarem o pai de vocês hoje, aí, o pai da família. Não está em casa hoje, podia estar aí aproveitando com vocês, está aqui gravando conosco. E eu falei lá no começo, né, que eu te conhecia dentro das canchas de futebol aí, nós jogamos também bola, né, por um tempo aí. Tinha o time dos músicos de São Gabriel, não sei por que eu estava lá, mas eu estava lá. E simpatizantes. E simpatizantes. E era o futebol mais feio de ver, eu acho, né? Ele era feio. Mas feio como... e aí daqui a pouco ele pegou a se ajeitar e ficou feio pro outro lado, né? Porque daqui a pouco até brigando já estavam. Antes eles não sabiam nem correr nem caminhar, sabia direito. Cara, tinha gente que eu não vou citar, que era o Juninho Oliveira, que não sabia correr, que era o Ginchelo, não sabia correr, né? E depois ele já tava dando uns passos, acertava uns passos. E aí, todo mundo começou a melhorar, que é um processo natural do ser humano, né? Foram evoluindo, daqui a pouco já estavam sério e brigando já, né? O próximo foi indo para esse rumo, mas era divertido. Era muito divertido. E eu acompanhei, assim, um dos centroavantes mais eficientes que eu vi jogar, que era o camisa 9 Douglas Barreiro. E eu sabe que tu viu, também nasceu um jogador que chutava apenas com a direita e daqui a pouco sabia chutar com a esquerda também com a mesma potência. Mas graças a Deus aí o futebol perdeu um jogador e a música ganhou um talentoso artista. Faz um ano e pouco que eu não jogo bola aqui. E tu tá... Eu tenho jogado aqui em Santa Maria, tenho que manter a forma. Né? Sabe que essa função ali do início da pandemia eu parei de jogar, o cara não podia se juntar e coisa, parei e acabei não voltando mais. Sim. Eu tô dando criei vergonha na cara, tô fazendo umas treinamentinhos de vez em quando não, né? Tô lidando lá com meu compadre Giovanni Vieira. Sopa... Coisa boa. Tá lá firme no cabo do funcional, né? Sim. Mas eu tenho que voltar aos gramados. Voltar. O futebol é um dos esportes que a gente tem mais interação, assim. Quando eu vejo filhos de amigos do futebol, eu falo assim, ali tu vai conviver com todo mundo, né? Eu participei da escolinha em São Gabriel, da Dolores, do Vorley. Cara, era sensacional, porque ali tu participava com a pessoa que tinha mais condições financeiras da cidade e também com a pessoa que às vezes precisava de uma ajuda financeira para estar praticando esporte. Então é muito democrático o futebol, é ótimo.
falando de futebol, tu também é um gremistão aí, né? Que nem eu, né, cara? A gente tá sempre sofrendo com esse Grêmio aí, rapaz. Às vezes me embrabeça a vontade de largar esse time, às vezes eu dá vontade de... O Renato faz uma loucura lá e ganha Libertadores, me dá vontade de tatuar o Renato. Mas é amor e ódio, mas é muito mais amor do que ódio, que a gente não consegue ser desligado do Grêmio, né, tio? A gente nasceu numa época, na verdade, a gente é de uma época, não que a gente tenha nascido ali, né, mas a gente viveu uma época em que a nossa personalidade se formou num período em que o Grêmio ganhou vários títulos importantes, que foi a década de 90. E muito legal que ganhou com um time que não tinha grandes estrelas, né? Era um time que se forjou ali, muito competitivo, por raça, por tudo, assim, e peleador e ganhava. Coisa linda. Exato, e eu tinha, claro, já defami só minha mãe colorada, né? E aí eu tinha uma revista Placar do Grêmio, que eu virava de trás para frente aquela revista, lendo e vendo sobre a história assim, do clube, assim. E ali eu já comecei a ficar fanático. E aí o Grêmio, ele, na sequência, começa com Copa do Brasil em 94, Libertadores 95, 96, Brasileiro, e por aí por diante. Quando o Grêmio perdeu do Ajax, aquela seleção da Holanda, perdeu nos pênaltis, jogando mais bola no tempo normal. Aquilo... Que é dor, né? Até hoje a gente não digeriu aquilo. Não digeriu. Mas não tem como tu não amar, né? O clube, assim, a história do clube é sensacional. E agora, diretoria nova, né? É isso aí, vamos torcer, vamos torcer para que dê tudo certo. Acho que a gente tem que acreditar no nosso time. Volte a ser grande. Renato de novo, eu sou suspeito a falar, eu gosto dele, acho que as pessoas precisam ter identidade com o clube. Eu acho que às vezes quando vem um treinador que não conhece o clube, que não conhece a história do clube, que fica ali naquele negócio morno, assim, as coisas não dão muito certo. Então, eu estou torcendo aí pela diretoria, torcendo pelo Renato, que faça um baita trabalho e que a gente consiga de novo levantar outra taça aí, já que o nosso co-irmão faz horas que não levanta a taça, né? Pois é, daqui a pouco tá debutando ainda, os mano velho. Mas é assim, é altos e baixos no futebol, é importante a gente brincar, se divertir aí. Eu sou um gremistão e sei que tu é também, por isso eu quis puxar esse assunto aí. André, já falamos da carreira, já falamos do futebol. Já pedi 3 músicas, agora eu vou deixar que tu escolha uma música. A gente está se encaminhando para o fim, mas antes a gente terminar mesmo, de cantar essa música que do teu trabalho, no intervalinho aqui agora, tu largou Chasque, né, pro Elbo Munhoz, Dom Elbo Munhoz, e é uma música que fala muito da nossa cidade, que fala foi composta pelo Gaspar, tem muita coisa bairrista nossa nessa música aí. E eu sou um cara bairrista, tu é também, acho que a gente está sempre levando o nome de São Gabriel por onde a gente vai. Então vou deixar tu escolher uma música do teu trabalho para cantar e depois vamos encerrar com o Chasque para dar um álbum nosso. Certamente. Douglas, como te falei, eu conheci o Gaspar, né? Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente na época que eu frequentava, dançava no Tarumã, né? E foi uma honra muito grande. E esse saudoso amigo faz uma falta imensa, né? Enorme. E eu vou também cantar de outro poeta gabrielense saudoso, que esse eu não tive a oportunidade de conhecer, que é Gilberto Teixeira. Tive a oportunidade de musicar vários poemas dele. O Mariano Teixeira, filho mais velho dele, me entregou muitos desses poemas, né? Sempre agradeço essa oportunidade, esse privilégio. E 2 poetas gabrielenses, né? Sim. Não é bairrismo, é respeito. É respeito, é respeito. E quando tu falou ali, citou a questão do técnico do Grêmio ser um gremista e filho da casa, sim, a gente tem que também sempre nos orgulhar pelos frutos da casa. Sim. Eu fico orgulhoso de ver o crescimento do teu trabalho, tu sendo um conterrâneo, companheiro, irmão da minha terra, né? E cantar a nossa terra é muito importante, né? Sim. Enaltecer o que é nosso, né? Sim. Que é, no fundo das contas, no final das contas, é isso que a gente faz, né? É primar por tudo que é fruto da terra. Essa carne foi produzida, né, aqui, né, por um frigorífico que também é da região, é tudo. Que valoriza, né, o nosso terroir gaúcho aí, que valoriza o sabor da carne, né? Isso é muito importante. E tu falou do Gaspar, assim, eu tenho muita história do Gaspar e eu estou guardando uma delas pro dia que o Luciano Maia for o nosso entrevistado, né? Porque o Luciano gravou a música em homenagem ao Gaspar. Mas uma das passagens que eu tenho, assim, quando eu comecei a laçar em rodeios com o CTG Tarumã ali, aqui no Minuano, que era o maior rodeio que a gente vinha, quando o Gaspar Machado pedia a porta, o narrador falava. Aí vem o poeta Gaspar Machado. E ele era um cara poeta porque ele transmitia tudo em versos.
Eu me lembro do tempo de convívio no CTG Tarumã também, o tio Irineu, da Pop, pai do Mano ali, ele e o Gaspar eram muito próximos, e o Mano me contou que o tio Irineu tem uma caixa de sapato com versos do Gaspar. Porque quando o Gaspar ia visitar ele na loja e ele não estava, o Gaspar deixava um verso para ele. Então imagina a espontaneidade, o talento da pessoa fazer isso na hora ali, e também a delicadeza do tio Irineu ter guardado isso, né, até hoje ali, e com certeza nos momentos de saudade do Gaspar, né, reler esses versos aí, deve ser muito gratificante para ele. O Chasque para Dom Munhoz foi feito assim, né? Foi, como diz o próprio nome da música, foi um chasque. Sim. Né? E o Ayrton Pimentel, quando fez essa visita e pegou esse poema, né? Quando o Gaspar entregou para ele, ele viu na gaveta dos poemas e o Gaspar falou, não, mas isso aí não é uma letra de música, tia. Isso aí eu fiz um chasque, tem um monte de citação de pessoa, de lugares e tal, não é para musicar. E tu vê só, né? Daí o Ayrton Pimentel, naquele lampejo, disse, não, mas isso aqui que é o diferente. E na época não era habitual se musicar versos assim com citações, né, com cheios de referências. Hoje a gente vê tantas coisas assim, né, e no fundo a gente tem que cantar esses personagens e esses lugares. Vai eternizar essas pessoas através da música, né, e isso, transmitir verdade, né, o que ele fez no Chasque, ele foi verdade, né, e é legal, para quem não sabe, depois a gente se aprofundar na história, que o Elbio Munhoz era uma pessoa simples, uma pessoa de campo, né, então, se quisesse homenagear uma pessoa de posse, de coisa, seria bem mais fácil, né, mas é muito legal. O Dom Elbio Munhoz, ele era uma pessoa que, me lembro dele a pé em São Gabriel, com um cavalo, com pala, inverno e verão, como a gente perdeu agora há poucos dias, o Gaitinho em São Gabriel também, folclórico, músico, artista, pessoa que os viajantes paravam no posto Batuville para tirar foto com ele, enfim, então é um cuidado para que isso não se perca, né? Gaitinha, eu quando era criança já via ele na volta lá do Batovi, nas recolutas sempre. Quando a gente estava lá, ele estava sempre competindo na volta, enfim. A gente teve a oportunidade de conhecer muita gente folclórica, assim, né, no nosso ambiente, né, do São Gabriel. E agora o caminho, tu vai ser uma pessoa folclórica para as novas gerações com esse teu trabalho que tu tá deixando aí, com certeza. Olha, eu quero ser digno disso, né, eu pretendo, como eu falei, dar um exemplo bonito para as crianças, né, que elas possam se espelhar nos mais velhos e depois na sequência, né, da turma que vem vindo. Eu acho muito importante, né, tu falasse sobre o Elbio Munhoz, eu conheci de um jeito muito peculiar também, tia. Eu estava começando a fazer aula com canhoto, como eu falei lá no início da nossa conversa, com o professor Canhoto, e eu estava jogando jogando bola com a gurizada na Praça Tunuca Silveira ali. E aí, o pessoal do colégio ali, que ali tem o Mena, tem o Perpétuo e tem o ginásio, né? E com aquela turma ali, tinha um pouco de cada colégio, nós estávamos jogando bola por ali, e aí chegou um senhor, e chegou direto em mim. E parou e falou assim, ei, guri, tu conhece aquela música do Chasque para Dom Munhoz? E eu falei, eu conheço essa música, inclusive, eu estou aprendendo a tocar violão, já fiz umas aulas com o professor Canhoto. Eu sou o Elbio Munhoz. Ele chegou em mim para falar isso, olha, eu digo, não é por acaso as coisas, né? E aí comecei a conversar com ele, claro que eu não vou duvidar desse senhor, porque ele falou que o Elbio Munhoz, só que o Elbio Munhoz, para mim, eu ouvia na música, era uma figura... imaginava que era um estancieiro, que era uma coisa que eu não poderia me cruzar daqui a pouco na rua, só que daí a gente vai percendo o quanto tem de valor na nossa cidade, nas pessoas. As pessoas é que fazem a história do lugar. Eu me lembro dele chegando e falando com a voz mansa, assim, ó, com a voz mansa, assim, eu sou o Elbio, aquele da música que os nativos cantam, que na época os nativos, que era um grupo que tinha muito sucesso, gravou vários, regravaram, né? Enquanto tu vai de música aí pra gente se despedir, esse entrecô então, pessoal, bifes altos, suculentos, né, ficou o tempo certo ali na brasa, derreti o queijo, quem tava acompanhando o vídeo aí, derreti com a brasa mesmo aí pra gente, né, não perder o sabor da carne, então, sem maçarico, cada um tem as ideias da sua cozinha, mas é uma gastronomia na brasa, respeitando a nossa proteína, respeitando a brasa. Então, assim foi derretido o nosso queijo provolone. O bacon foi assado ali para ficar bem crocantezinho. E agora vamos ver o ponto dele, enquanto o André já larga de música aí pra nós. Siga o cheiro que vem do suíte. 5:30 da manhã é hora de arriar os pelegos, porque o céu está azulengo e o patrão já levantou. Logo vem surgindo a aurora, as Três Marias foram embora e a boieira ressuscitou. 5:30 da manhã, hora de encilhar cavalo, outra vez cantou um galo,
trepado lá na figueira. Quando mais cê não agora, Índio Grosso não namora, negaceia a noite inteira. 5:30 da manhã, com a vassoura ali esquecida, já foi feita a recolhida e a ordenha da vaca mansa. Um cardeal no pé de amora, com seu canto comemora amanhã clareando a estância. 5:30 da manhã, com a vassoura ali esquecida, já foi feita a recolhida e a ordenha da vaca mansa. Um cardeal num pé de amora, com seu canto comemora amanhã clareando a estância. Um cardeal num pé de amora, com seu canto comemora amanhã clareando a estância. Cinco e meia da manhã, bota os seus ossos de ponta, ligeiro como uma lontra. O peão velho agarra a média, pega um tento e ata a espora, com os dedos sujos de fora e com o cavalo pela rédea. 5:30 da manhã, hora de parar rodeio, logo o peão balança o freio com cheiro de picumã. Companheiro, não se escora, é só o peão que é caipora, queima o assado de manhã. 5:30 da manhã, com a vassoura esquecida, já foi feita a recolhida e a ordenha da vaca mansa. Um cardeal num pé de amora, com seu canto comemora amanhã clareando a estância. Um cardeal num pé de amora, com seu canto comemora amanhã clareando a estância. Um cardeal num pé de amora, com seu canto comemora amanhã clareando a estância. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Muito feliz com a nossa conversa. Igualmente. Muito feliz com você. Obrigado. Uma conversa franca aí, como se a gente estivesse conversando em casa. Esse é o objetivo, né? Naturalmente. Quer dizer, teve coisas que ficaram meio que escondidas, não podemos divulgar muito, não é mesmo? Mas uma próxima a gente vai se soltando, uma próxima a gente começa mais cedo, vai tomando mais um chopp Raça, que também é nosso patrocinador, e aí a gente vai largando mais algumas histórias. Deixar um abraço aí à nossa equipe aí que está trabalhando firme, hein? Muito obrigado, gurizada. E aos nossos patrocinadores, Sal Pirata, né? Azevedo Bento, o vinho Terras de Soler, Rastro Cervejaria, a Cumbuca aí, que é a farofa que a gente usa, Bazar do Peixe, Produz Mais e o Frigorífico Alegário, que nos proporciona essa baita pecuária. Encerramos aí então com a música que fala muito da nossa cidade, Chasque para Dom Elber Munhoz. Um abraço! Obrigado! Posso cantar? Eu ia dizer pra te cantar sozinho isso aí, de vez em quando eu acompanho. Amigo Elbio Munhoz, meu chasque não tem floreio, eu uso bombacha larga e um chapéu de 1,5 metros, botas de garrão de potro, laço pialo e gineteio, e me sustento pachola da serventia do arreio. Por voltas que a vida faz,
para açoitar um cristão. Ando cortado dos trocos, freio e peleco na mão, sem um cavalo de lei pra visitar meu rincão. O nosso caiguate é grande, te guardo no coração. A tia Maria me disse que tua tropilha de lei. José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei em te pedir um cavalo nesses versos que criei pra cantar em São Gabriel, querência que sempre amei. Entrega pro tio Adil lá na costa do Lajeado, e diz pra Enilda e a Silvinha que eu chegarei afogado num borrachão de saudade do tamanho do meu pago, e a negra Jusce que espera com um chimarrão bem cevado. Dom Elmio, guarde consigo que um dia arranco do peito e pago esta obrigação que me deixa satisfeito. E o pelo é da tua conta, vai o rosilho eu aceito, que o velho Moacir Cabral me fez assim por direito. A tia Maria me disse que tua tropilha de lei e José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei em te pedir um cavalo nestes versos que criei pra cantar em São Gabriel, querência que sempre amei. A tia Maria me disse que tua tropilha de lei e José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei em te pedir um cavalo nestes versos que criei pra cantar em São Gabriel, querência que sempre amei.